E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não aquela história que andam contando por aí, que é a ciência que tem autoridade sobre a Bíblia. Que devemos fazer uma releitura da Bíblia à luz de Darwin, de Dawkins, do Big Bang. Não, os fatos testificam que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, que é a leitura correta da ciência que tem que ser feita à luz da Bíblia. É a obra de cientistas que tem que ser lida com a Bíblia. Se essa obra tiver equívocos, à luz da Bíblia, sabemos que ela está errada. A Bíblia, portanto, é um grande guia de ciência. É uma fonte que você pode checar a sua ciência, pode guiar a sua ciência e verificar aonde você está acertando e aonde você está errando. E por que podemos falar assim? Porque grandes embates científicos já ocorreram entre a ciência da Bíblia e a ciência de homens. E quem ganhou todos esses embates? A Bíblia, claro, a ciência da Bíblia, ciência verdadeira. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a ciência, para guia de ciência. E nesse podcast, o 115, estamos numa série, A Natureza Ecoa Deus, e o subtítulo, As 7 Vidas dos Gatos. O versículo base desse podcast, de toda essa série, se encontra em Jó 12, de 7 a 9. O texto é sensacional. Não me canso de repetir aqui, porque é, de fato, sensacional. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar informem. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez tudo isso? Jó, então, nos instrui a não seguir ciências de homem. Ciência de Darwin, de Dawkins, o Big Bang, a evolução darwiniana. Não, maldito o homem que confia no homem e na sua ciência. Uma ciência, muitas vezes, induzida pela nossa percepção do mundo. A nossa cosmovisão, que muitas vezes não bate com a realidade dos fatos. A Bíblia, então, nos instrui a perguntar a criação de Deus. Por quê? Porque animais não mentem. Animais não mentem. As aves dos céus não mentem. A terra não mente. As evidências são claras demais. Que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas, na criação. Romanos 1:20. E nesse podcast, A Natureza Ecoa Deus, As 7 Vidas dos Gatos, vamos perguntar aos gatos. No meu livro Fomos Planejados, tem um capítulo, Os Gatos, Campeões Mundiais de Queda Livre. Você sabia que um mistério intrigante são as 7 vidas que dizem só os gatos possuem? Os gatos, às vezes, caem de locais muito altos. E, por incrível que pareça, eles sobrevivem. Como, então, esses felinos adquiriram tal habilidade? Uma pesquisa famosa sobre esse mistério da queda dos gatos foi feita em Nova York. E sabe o que perceberam? Eles avaliaram gatos que caíram de apartamentos de Nova York. A média de altura das quedas foi de 5,5 andares. Dos 119 gatos estudados, cerca de 90% deles sobreviveu. Olha só, incluído um gato que caiu de uma altura incrível de 32 andares, uns 100 metros. Curiosamente, gatos que caíram de alturas superiores a 9 andares sofreram menos ferimentos do que os que caíram de andares mais baixos.
Entre os gatos que caíram do 9º ao 32º andar, apenas 5% sofreram ferimentos fatais. Mas 10% daqueles que caíram do 7º andar para baixo morreram. Olha, por que os gatos são campeões mundiais de queda livre? Tem essas 7 vidas. Dois aspectos que ajudam um gato em sua queda são o seu piso, que é relativamente leve, e a sua boa relação entre área superficial e peso, o que aumenta a resistência quando eles caem. Mas o que é mais sensacional, é que os gatos, na realidade, têm em seu cérebro um GPS tridimensional, um sistema de posicionamento tridimensional absolutamente insano. A sofisticação é extrema inteligência, porque em Provérbios 3,19, o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência preparou os céus, com sabedoria preparou o GPS dos gatos, com inteligência colocou esse sistema de localização tridimensional no cérebro dos gatos. Então, quando você joga um gato para cima, esse GPS que está no cérebro dos gatos, sabe o que ele faz? Ele localiza o gato tridimensionalmente no espaço com um sistema de cristais e sensores. Então, o gato, inconscientemente, porque não é ele com seu cérebro que processa isso, é um sistema inconsciente, o cérebro do gato percebe exatamente qual é a sua posição no espaço, do seu corpo, das suas pernas. E, imediatamente, ele torce o gato para que ele fique na posição correta, com as suas 2 perninhas para frente, as suas 2 perninhas de trás um pouco mais para baixo. Reposiciona os gatos. Então, em uma fração de segundos, gatos em queda livre torce o corpo na extensão e direção certas e o reposicionam corretamente, preparando-se para o impacto com o solo. O corpo dele fica preparado. Sensacional. Talvez você já tenha visto um gato que está em queda livre, como a posição que ele fica, perfeita. E essa necessidade de correto posicionamento tridimensional, alguns pilotos de avião também têm, quando eles dão umas piruletas com os seus aviões a jato. E você sabe que tem, então, um sistema no próprio avião, porque o cérebro dos humanos não foi assim tão bem capacitado. E esse sistema é que reposiciona a nave, muitas vezes a revelia do piloto. Então, essa confusão tridimensional foi resolvida pelos homens nos seus aviões com muito planejamento consciente e fazem uma tarefa razoavelmente boa de reposicionar o avião. Mas nos felinos isso funciona com perfeição. Se você já viu um gato caindo, você percebe que ele imediatamente se reposiciona no espaço tridimensional a partir do seu GPS. E seu cérebro é inconsciente esse movimento. O cérebro do gato desliga o gato e passa a ter controle sobre o seu corpo e reposiciona. Então, quando ele cai no chão, o sistema amortece a queda com as 2 patinhas, primeiro de trás e depois com as patinhas da frente. Sistema absolutamente sensacional, que faz com que os gatos tenham essas 7 vidas. Primeiro com as patinhas da frente, depois com as patinhas de trás. Absolutamente insano. Por isso que nós dizemos que os gatos têm 7 vidas, porque praticamente eles sobrevivem a grandes quedas. Então, nós temos nos gatos mais uma evidência cristalina de que um ser de extrema inteligência fez todas as coisas. Sobre esse GPS felino, qual a conclusão? Obra de mutações aleatórias, filtradas pela seleção do mais apto, ou seria uma obra de um gênio de engenharia química, espacial, dinâmica e molecular? De fato, a Bíblia
tinha razão, tem e sempre terá. Pergunte aos gatos. Pergunte ao seu sistema magnífico de sobrevivência a quedas. E eles lhe dirão. Eles não ignoram que foi a mão do Senhor que tudo fez. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.